Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Yeshua HaMashiach, esteja com você nesse momento. Meu nome é Ronilton Lopes, eu sou pastor e psicólogo e hoje nós vamos falar sobre o altar de Deus, lugar de adoração, lugar da presença de Deus. Faremos uma série de 4 vídeos sobre o altar de Deus, sobre o lugar de adoração, o lugar da presença de Deus. Neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o altar de Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. 1 Coríntios 19 e 20 diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ser morada de Deus não é para muitos, não é verdade? Mas somente para aqueles que Deus escolheu. De acordo com João 15,16, a palavra de Deus fala assim: Não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi e eu vos designei para que possa ir e dar frutos e que o vosso fruto permaneça, a fim de também produzir mais frutos ainda. Desta forma, nosso coração é o altar de Deus e precisamos guardá-lo para que ele possa ficar livre das contaminações e das impurezas deste mundo. Devemos então ter o cuidado com as nossas vidas e cuidar do altar para que ele seja sempre pronto para 3 coisas: para o sacrifício, para a aliança e para a adoração. Para ilustrar melhor esta mensagem, eu escolhi como referência o profeta Elias, não porque ele era um super-homem, pelo contrário, Elias era um homem assim, como nós. No livro de Tiago, no capítulo 5, 17, está escrito assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que eu e você. Vamos ver então quem foi Elias. O profeta Elias, ele foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia. Ele foi citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A história de Elias possui um papel muito ativo na narrativa bíblica. O profeta Elias, ele viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino Norte. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tisbita que morava na terra de Gileade, a leste do Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus. Sua vida era marcada pela comunhão com Deus. Elias era morada de Deus. O altar da sua vida estava sempre em oração. No livro de 1 Reis encontra-se a história do desafio de Elias aos profetas de Baal. Essa história, talvez você saiba até de cor e salteado. Está registrado no Velho Testamento, então, em 1 Reis, capítulo 18, onde Elias, ele desafiou os profetas de Baal para mostrar quem era o verdadeiro Deus de Israel. Para isso, eles construíram um altar para que o verdadeiro Deus se manifestasse ali. Primeiro foram os profetas de Baal. Eles construíram o altar e ali colocou o animal para o sacrifício e ofereceram para o seu Deus Baal, na esperança da sua manifestação. Fizeram ali então uma aliança e entregaram os seus corpos em adoração. Engraçado, os filhos das trevas, a Bíblia fala, que são mais prudentes do que os filhos da luz. A gente vê nessa passagem que os sacerdotes de Baal ofereceram seus corpos para adoração, fizeram uma aliança, retalharam os seus corpos, fizeram de tudo para que Baal se manifestasse a eles.
nós precisamos também, da mesma forma, não retalhar os nossos corpos, porque a Bíblia fala que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Mas eu falo de sermos como Ele em relação à aliança e à adoração, entregar os nossos corpos em adoração e em santidade ao Senhor. Os profetas fizeram tudo perfeito, da melhor forma que podiam fazer, mas para um Deus que não podia ouvi-los. Depois de muitas horas de clamor e se autoflagelando, Baal não pôde atendê-los. Eles, no desespero, destruíram o altar, que ficou em ruínas e entulhados. O desespero muitas vezes nos leva a destruir, ou seja, desistir da fé. E como consequência, nos leva para ruínas. Então seria a vez do profeta Elias clamar ao Deus de Israel, para que ele então se manifestasse. A primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar quebrado. Foi reparar o altar que estava em ruína. Isso mesmo. Ele foi desentulhar o altar para receber a presença de Deus. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E então Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Para que a presença de Deus se manifeste em sua vida, você, em primeiro lugar, precisa reparar o altar da sua vida. Ou seja, reparar o seu coração. Depois que Elias reparou o altar e colocou ali o cordeiro, o sacrifício, e mandou jogar bastante água purificando o altar, que fora usado para adorar e clamar a Baal. Então, adorou a Deus e clamou para que a sua presença se manifestasse ali, naquele altar. O que aconteceu? Depois da sua declaração, Deus então veio e se manifestou com fogo naquele lugar, confirmando ali a presença de um Deus verdadeiro. Somos o altar de Deus. Em todo o templo físico, como igrejas, acampamentos, salões ou em um monte de oração, sempre haverá um altar. E ali o Senhor visita o seu povo, que a Ele oferece o perfeito louvor, a perfeita adoração. Uma adoração em espírito e em verdade. Ali o adorador abre o coração para Deus se manifestar nele. No altar sempre haverá um Elias. No altar sempre haverá um profeta que estará clamando a Deus para que ele possa se manifestar no meio do seu povo. Agora eu faço uma pergunta. Você deseja receber a manifestação de Deus em sua vida? Então, a primeira coisa a se fazer é restaurar o seu altar, reparar a sua vida e o seu coração. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Você precisa também desentulhar o altar e purificá-lo com água. O que é a água? Ou seja, com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela limpa, ela te purifica. Jesus, certa vez, chegou para Pedro e os seus discípulos lavando os seus pés. Quando chegou nos pés de Pedro, Pedro levanta e diz: não, Senhor, os meus pés não. Eu é que tenho que lavar os teus pés. Jesus disse para ele assim: Pedro, se eu não fizer isso, ou seja, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro vira e fala: não, Senhor, que isso? Então lava tudo, lava o corpo, lava a cabeça, lava tudo. E aí Jesus olha para Pedro e para os seus discípulos e diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então, se prepare. Se prepare para que o seu altar seja cheio da Shekinah de Deus, cheio da glória de Deus através do Espírito Santo. Deus só irá se manifestar se o altar estiver limpo e se o altar estiver restaurado e purificado. Uma coisa é, você precisa ter em mente que você é precioso para Deus. Você é morada de Deus. Você é um vaso que Deus escolheu para depositar o seu tesouro, ou seja, o seu precioso Filho Jesus Cristo. Ser morada de Deus não é para muitos.
Ser morada de Deus é somente para aquele que aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Somente para aqueles que Deus escolheu. João 15,16 diz: não foste vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi e eu vos designei para que possais ir e dar fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que também possa produzir mais frutos ainda. Então eu te convido a ser templo do Espírito Santo. Deus já te escolheu, mas Ele quer fazer morada em você. Deus já te escolheu, mas Ele precisa que você esteja restaurado. Limpe o seu altar, purifique a sua história, purifique a sua vida e deixe o Senhor fazer morada em você. O templo de Deus está em vós. Você é o templo do Espírito Santo. Que nunca vai faltar água, a palavra, que nunca falte o fogo, o Espírito Santo, para trazer a resposta ao seu coração. A água para manter o altar limpo, o fogo para queimar as impurezas e desfazer as setas do maligno, para que o altar possa estar sempre pronto para receber a presença de Deus. Entregue a sua vida a Jesus e prepare o seu coração para que você possa ser sempre o altar de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Shalom. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.